E aí, meus classificados e as minhas desclassificadas, tudo bem? Hoje eu nem pensei muito para começar o vídeo, porque já tá tarde, o jogo da Inter com o Atlético terminou tarde por causa da prorrogação e pênalti. Eu vou falar dos jogos que eu vi da Champions essa semana. Foi Barcelona-Napoli, 3-1 Barcelona, e também do jogo da Internacional e Atlético de Madrid Internacional, porque o jogo foi no Wanda Metropolitano. A começar, não em ordem cronológica, mas vou começar pelo jogo da Inter com o Atlético, porque é o jogo que eu acabei de assistir, então eu tenho a memória mais fresca, quero aproveitar isso. Foi no primeiro tempo, que até o gol da Inter, a Inter estava jogando muito bem, estava conseguindo sair da pressão do Atlético de Madrid, estava conseguindo chegar, não estava ficando tão acuada, estava tendo que jogar mais atrás, porque o Atlético de Madrid se propôs a oferecer jogo, propôs a ficar lá na frente, jogar na frente, e a Inter consegue jogar em contra-ataques, consegue ser um time reativo, é um time muito versátil nessa temporada. Se precisar jogar de contra-ataque, como foi no jogo de hoje, consegue. Se precisar dominar o jogo com posse de bola, consegue. Se precisar correr, consegue. É uma Inter que consegue tudo. Não adiantou de nada na Champions, porque acabou sendo eliminado, mas provavelmente vai ser campeão italiano com folga. Mas primeiro saiu o gol da Inter. Até o gol da Inter, era uma Internacional que estava conseguindo sair bem de contra-ataques, estava conseguindo ser uma equipe reativa e perigosa, mas logo após o gol da Internacional, sai o gol do Atlético de Madrid. Não demorou nem 5 minutos para sair o gol do Atlético de Madrid, e a partir daí o Atlético de Madrid começou a ser o mandante da partida, começou a jogar bem melhor do que a Inter, principalmente mais pro final do segundo tempo. Começou a fazer blitz na área da Internacional por volta ali dos 40 e poucos minutos do primeiro tempo, 42, 43, até perto dos acréscimos. Foi uma Inter que ficou toda recuada no seu campo defensivo, com vários jogadores da Inter na grande área, tentando tirar espaço, defendendo, marcando. Então foi um Atlético que, após o gol, junto com a torcida, que não demorou muito para ter a reação, começou a jogar muito bem, teve uma desenvoltura muito boa nessa partida, ficou marcando lá em cima. É difícil ver um time marcando lá em cima, que nem o Atlético de Madrid fez essa noite, porque gasta muita energia, é muito cansativo, exige muito do corpo e da mente, porque você também precisa estar concentrado, precisa estar focado para fazer essa marcação lá em cima toda hora, todo jogo, durante todo o período do jogo, né? É algo que é de se admirar nesse Atlético de Madrid, jogou com muita garra, por mais que não tenha sido um time tão técnico quanto foi no começo da temporada, num período que estava bem melhor, como por exemplo quando saiu o sorteio de que ia pegar a Internacional, todo mundo dizia que era o confronto mais equilibrado. Acabou sendo um confronto mais equilibrado, mas hoje já é um Atlético de Madrid pior do que o Atlético de Madrid de quando saiu os sorteios do confronto, mas mesmo assim jogou com muita garra, diferente de quando teve sorteio, que era um Atlético de Madrid que conseguia jogar com muita técnica, conseguia sobrar para cima dos seus adversários. Dessa vez sobrou em vontade, os jogadores correram o jogo todo, o Depou, o Griezmann, o Llorente, esses jogadores correram o campo todo. O Llorente, por exemplo, jogou em pelo menos 3 posições diferentes nesse jogo, já tinha feito isso no jogo de ida, fez de novo nesse jogo de volta. É um jogador que realmente, se precisar dar o sangue pelo time, ele vai dar. Ele não tem medo de correr, ele não cansa, parece que é incansável, parece ter 4 pulmões. O Griezmann, sendo o ponto de técnica nesse time do Atlético de Madrid. O jogo girou muito em torno do Griezmann. Enquanto ele esteve em campo, saiu no segundo tempo da prorrogação, foi sair tarde, ele que tinha voltado de lesão não há muito tempo já. Jogou muitos minutos, talvez saiu por preocupação de estourar de novo. Até onde eu tô gravando logo após o jogo, então não saiu nenhuma notícia de lesão, não tem nada que possa dizer algo. Ele não parece ter sentido no banco também, parece que foi realmente só para prevenir que não estourasse. Talvez mais 15 minutos seria demais pro corpo dele. E ele foi o ponto técnico
de armação do Atlético de Madrid hoje, todas as jogadas de ataque estavam passando por ele, ou ele que dava o último passe para finalizar a jogada, ou a bola passava por ele, ou ele mesmo finalizava. Desculpa. No lado da Internazionale, quem fez esse papel muito foi o Barella, mas o Barella, que saiu no segundo tempo, do tempo regulamentar. Eu não sei porquê o Inzaghi tirou o Barella e o De Marcos, porque é os dois jogadores que, pra mim, eu considero os melhores dessa Internacional, então tirar os dois no mesmo tempo pode parecer prejudicial, pelo menos é o que eu acho. O Inzaghi também tinha tirado o Dumfries, em certo momento entrou Sanches, o Darmian e o Acerbi. Eu acho que principalmente o Barella e o Di Marco, o Dumfries também, porém menos, mas o Barella e o Di Marco são partes fundamentais desse time da Internacional. Eu acho que eles são ferramentas que fazem o time jogar melhor e eu não vi melhora com os jogadores que entraram nos lugares deles. O Di Marco, por exemplo, é quem faz o gol da Internacional e o Barella é quem dá assistência, se eu não estou enganado. Então são dois jogadores que eu não sei se não tiverem sentido nada, se não tiverem muito cansados. Estavam cansados, sim, mas se não tiver exausto a ponto de cair no chão e não conseguir jogar, eu acho que foi mexida errada do Inzaghi, porque são pelo menos os dois pilares. Se tivesse que falar os dois melhores jogadores da Internacional hoje, eu falaria Barella e o Di Marco. E ainda no lado da Internacional, o Thuram hoje não teve uma boa partida. Ele perdeu vários gols na cara. Eu consigo lembrar pelo menos de duas chances claríssimas, só ele e o Oblak. Que ele chutou para cima ou chutou em cima do goleiro, que não conseguiu aproveitar as chances bem. Quando chegava a bola nele, ele até conseguia passar bem a bola, conseguia tocar bem a bola, mas ele é um centroavante, não é um meio-campista. Ele precisa melhorar a finalização dele. Pelo menos nesse jogo, ele precisava melhorar a finalização dele. Eu acho o Thuram um bom jogador. Tanto que quando o Milan perdeu a queda de braço para ele, eu não gostei, porque eu achava que ele seria um bom reforço. E realmente é um bom reforço. Se provou essa temporada, só estava numa partida não tão boa dele. Que os passes, pelo menos, ele acertou tudo, mas como eu já disse, não é meio campista, ele tinha que acertar as finalizações. Teve uma chance no primeiro tempo que tava ele e o goleiro, ele chutou em cima do gol. Não pode perder gol assim. Um centroavante que tá disputando vaga nas quartas de finais da Champions. Não pode perder assim tão facilmente um gol, só porque talvez quis enfeitar demais, talvez pegou muito embaixo da bola ou chutou desconcentrado, não sei, mas não podia perder esse gol. Aí quando volta o segundo tempo, após a pressão do Atlético de Madrid nos últimos 5 minutos, a Internacional consegue controlar um pouco nos acréscimos do primeiro tempo e no segundo tempo volta um pouco mais calma, mas também não demora muito para o Atlético de Madrid impor o seu ritmo. O Atlético de Madrid que foi ficando indo para cima, para cima, para cima. A Inter parece que não conseguiu aguentar dessa vez, parece que chegou a um ponto da temporada que pelo que eles estavam jogando e como eles estavam jogando, parece que a perna deles pesou nesse jogo. Parece que pesou ser um jogo tão importante e eles já terem jogado tanto nessa temporada e sempre jogando muito intenso, sempre correndo muito um pelo outro. Eu, pelo menos, tive essa impressão de que os jogadores da Internacional já estavam totalmente esgotados fisicamente. Um ou outro ainda aguentava correr, o Thuram aguentava correr, mas a maioria já estava bem desgastada, não aguentava mais dar o pique. E os jogadores, por exemplo, do Atlético, o Llorente conseguiu correr muito até os acréscimos, até a prorrogação, na verdade. O Griezmann não é um jogador de correr, mas ele ficou também até a prorrogação, até o segundo tempo da prorrogação. Então foi um Atlético, na minha impressão, eu acredito que estava melhor fisicamente do que a Inter. A Inter parece que se desgastou bastante pelo ritmo que impôs nessa temporada. E a Inter, e ainda nisso da Inter, falta perna pra Inter.
na rodada passada do italiano, no jogo anterior desse, ficou no 1-0 com o Bolonha, ganhou, realmente. O Bolonha tá fazendo uma boa campanha no campeonato italiano essa temporada, o time do Thiago Motta tá em zona de classificação para a competição europeia, mas ficou só 1-0. A Inter, que era franca favorita, assim como em todos os confrontos que ela teve essa temporada, foi a favorita. Talvez, eu não vi o jogo, mas por vencer 1-0, imagino que tenha sido um jogo difícil, um jogo trancado, um jogo sem muito espaço, que exigiu muito da Inter. E chegou nesse jogo do Atlético, também foi um jogo trancado, que exigiu muito espaço, exigiu muito fisicamente e mentalmente dos jogadores da Inter. E eu sinto que chegou a conta. A conta da Inter chegou, eu acho que pesou realmente esse lado físico. Nas prorrogações. Foi um Atlético de Madrid muito em cima mesmo, tipo, não dava espaço. Se tivesse que sair algum vencedor da prorrogação, seria o Atlético de Madrid, assim como no jogo todo. No começo do primeiro tempo da prorrogação, a Inter até tentou jogar um pouco mais, dominar um pouco mais a bola, controlar um pouco mais a bola para conseguir respirar, porque senão ia tomar o terceiro gol, o Atlético de Madrid ia virar. Não deu muito certo, mas também não tomou o terceiro gol. E foi isso nos dois tempos da prorrogação. A Inter segurando bem, porque é um time muito bom defensivamente, e o Atlético indo para cima, subindo a marcação, pressionando. Não sei da onde o Atlético tirou toda essa energia, mas conseguiu. Até que terminou 2-1 pro Atlético, no agregado 2-2, porque a Inter tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0. Aí foi para as penalidades, e nas penalidades o Oblak, que eu ouvi essa informação na transmissão, nunca tinha pegado um pênalti em disputas de Champions League. Pegou logo dois pênaltis muito importantes, um do Alexis Sanches e outro do Klaassen. Do Klaassen foi uma defesaça. Aí chegou no final, na última cobrança da Internacional, o Lautaro simplesmente jogou por cima do gol, isolou. Parece que sentiu a perna, sentiu a pressão. Não é do Lautaro. Sentir pressão, acredito que tenha mais batido mal mesmo. Isso acontece até com os grandes jogadores. E o Atlético de Madrid perdeu só um pênalti, que o Sommer pegou com o pé. Com isso, o Atlético de Madrid tá nas quartas. Sexta vai ter o sorteio. Vamos ver quem que o Atlético de Madrid vai pegar. Mas antes de acabar o vídeo, queria falar um pouco do Barcelona, do que eu lembro do jogo do Barcelona. O Barcelona que fez uma hora boa de jogo, uma hora realmente muito boa de jogo, lembrando, nessa uma hora que o Barcelona jogou bem, remete ao que o Xavi esperava que esse time jogasse a todo momento, o que o Xavi queria que extrair desse time a todo momento. Mas por mais que tenha jogado bem por uma hora, teve 30 minutos ali do final do primeiro tempo e o começo do segundo tempo que o Napoli foi superior, tanto que depois que o Barcelona faz o gol no primeiro tempo, faz o gol com o Cancelo no primeiro tempo, o segundo gol no caso, o Napoli reage logo em seguida, logo aos 30 minutos, e aos 32 minutos, 33 minutos, já obriga o Ter Stegen a fazer uma grande defesa na cabeçada de Lorenzo. Se o Ter Stegen toma esse gol, a Napoli ia chegar com muita pressão, porque ainda ia ter o resto do primeiro tempo, mais o segundo tempo, com o Barcelona pressionado por estar jogando em casa e ter começado tão bem, mas cedido o empate. Mas acaba que termina 2-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Napoli ainda volta melhor, tenta fazer o seu gol, mas mesmo assim ainda não consegue. O Barcelona conseguiu se fechar muito bem, muito pelo jovem de 17 anos, o Cubarsí. Foi o melhor jogador em campo, eu acho justo. Ele realmente fez uma grande partida, não só defensivamente, mas armando, ele deu vários lançamentos bons. Esse garoto é realmente muito bom, é um achado da base do Barcelona, um achado de La Masia. E eu acho que o segundo melhor foi o Yamal. Isso diz muito do Barcelona, porque é um time como o Barcelona, que tem Gundogan, Lewandowski, Rafinha, Ter Stegen, João Cancelo, os dois melhores jogadores da partida do lado da Barcelona. Ser dois garotos, um de 16 e outro de 17, diz sobre a fase do Barcelona. E nesses 30 minutos que o Barcelona jogou mal,
O Napoli... É a Napoli ou o Napoli? Bom, eu acho que é a Napoli. Mas, tá, voltando. Eu acho que a Napoli chegou bem perto de empatar o jogo. Se não fosse o Ter Stegen, teria empatado. Mas, pós-jogo, que nesse jogo não tem muito o que falar, realmente. Foi um jogo muito bom do Barcelona. O Barcelona jogou tudo que o Xavi espera que esse time joga. Jogou do jeito que o Xavi arma esse time para jogar. Às vezes, não realmente não consegue. Parece que em jogo grande foram os melhores jogos do Barcelona nessa temporada. Um contra o Real Madrid em janeiro. E agora fez o melhor jogo da temporada do Barcelona. Agora, contra a Napoli. Foi um jogo que impediu a Napoli de fazer muita coisa durante essa uma hora que foi melhor. Mas o defeito do Barcelona, fora essas 30 horas, esses 30 minutos, na verdade, esses 30 minutos que jogou pior, eu acredito que esse seja o teto do Barcelona. Eu acredito que o Barcelona não consegue entregar mais do que isso aí que jogou nessa uma hora. E, dependendo do adversário, não chega a ser uma hora. Dependendo do adversário, vai jogar menos, vai jogar 45 minutos, 30 minutos, talvez 15. Bom, não dá pra saber. Mas eu acho que esse é o teto do Barcelona. É um teto bom? É. Não é tão bom quanto dos outros adversários que tem na Champions. Por exemplo, o Arsenal, o teto de jogo do Arsenal é incrível. Do Manchester City nem se fala. Do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time muito raçudo, muito difícil de se bater. O Bayern de Munique, se engatar, como já fez no último jogo pelo campeonato alemão, que meteu 8-1, se tiver voltado realmente a ser o rolo compressor e não ter sido só um vislumbre do que já foi o Bayern, é outro time que também no Barcelona não consegue ganhar com esse teto, que eu acredito que eles têm. Também tem PSG, o melhor adversário pro Barcelona, eu acredito que seja o Borussia Dortmund, que se classificou hoje também 2-0 pra cima do PSV. Tinha sido 1-1 no jogo de ida. Na volta agora ganhou 2-0 no Signal Iduna Park. Mas eu acho que o limite do Barcelona é esse. Eu acho que não conseguem jogar mais que isso. E principalmente pro final da temporada, que o jogador vai se sentindo mais cansado, a perna vai pesando, vai exigindo mais fisicamente e o mental também. Eu acho que o Barcelona não vai conseguir jogar melhor do que jogou nessa partida contra o Napoli. Pra você ter uma ideia, a melhor partida do Barcelona tinha sido 3-1 em cima do Real Madrid em janeiro. E olha o tempo que demorou para fazer uma partida tão boa quanto, melhor até. De novo, demorou 3 meses, basicamente, para conseguir elevar o nível novamente. Um clube que passou sufoco por vários times menores durante todo esse período. Já falei, é um clube que parece que joga melhor contra adversários grandes. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar do Barcelona. Eu não lembro de muito mais coisa, porque eu assisti o jogo antes. Eu acho que seria bom, talvez, eu gravar parte 1 e parte 2 em dias assim. Mas eu vou continuar fazendo de memória. Mas enfim, se você acha que eu esqueci alguma coisa, ou que eu tenha deixado de falar alguma coisa sobre algum desses dois jogos, comenta aí no comentário. Deixa alguma ideia de sugestão, se você tiver alguma. Expresse sua opinião, o que você achou dos jogos. De resto, é isso. Tchau.